Bem-vindo à Conferência do Panamá em 2026, e prazer em conhecê-los. Muito obrigada por aqui se juntarem conosco, e eu não vejo a hora de reencontrá-los, no Panamá. Muito obrigada, Jair, e bem-vindo a todos. O meu nome é Jordan Woods e eu trabalho, para a Sightseeing, e é uma das, e seria, assim, um time, separadamente, da conferência. E nós vamos falar então a todos muito bem-vindos, e agora vamos aqui ver o próximo slide. Eu acho que nós perdemos aqui o slide que fala sobre a interpretação, e para quem está participando, por favor, selecione. Será que a gente vai conseguir passar para o segundo slide? Bom, então enquanto nós estamos procurando, talvez não esteja lá, mas se você está, tentando, e isso tem sido traduzido para espanhol, francês e português. E vocês podem ver aqui no final, você pode escolher aqui também como será traduzido, você pode escolher e você pode ver aqui uma série de slides que nós colocamos aqui no chat também. Então, para você fazer o acompanhamento. Se você tiver, você pode clicar também aqui na opção espanhol, se você precisa em espanhol, e nós temos também aqui a seção para perguntas e respostas. Nós vamos também, responder a perguntas feitas ah, durante a palestra. Então isso vai ser respondido depois no final, da palestra. Então, rapidamente, com referência à agenda, nós vamos falar um pouquinho, a respeito, assim, da totalidade, né, hã, dessa pequena conferência. Nós vamos, assim, ter, muito, o que falar, e como é que nós vamos falar, também a respeito, de alguns prazos, né, a serem, cumpridos, e na próxima agora o próximo slide. E agora sim, aparece aqui nossa sessão da interpretação, e mais uma vez nós teremos a interpretação nesses 3 idiomas. E fique à vontade, para clicar então em qualquer uma dessas opções, para seguir no idioma da sua preferência. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, bem-vindo esperado, ah, pelo tão esperado pela tão esperada cúpula internacional, e como, reimaginar então, como recriar essa nesta área. E eu acho que nós estamos já mudando isso. Nós temos, ah, agora já faltam, 209 dias, ah, para a próxima cúpula, que será que ocorrerá na cidade do Panamá, no Panamá. Próximo slide. Então, antes de passar, eu só quero reiterar que nós estamos, pedindo para que todas as vozes, todos participem, e conforme, os revisores e conforme os participantes, queiram participar, na cúpula de 2026. E isso envolve a maioria global, e as idades esperadas são entre 18 e 35 anos, pessoas com deficiência, líderes, locais, e todas as pessoas que possam estar à margem. E também, realmente a participação e viver essa experiência realmente é essencial. Então, tendo falado isso, eu vou passar isso agora para o nosso próximo apresentador. Para quem eu estou passando, por sinal? O próximo, por favor. Muito obrigada
Eu sou aqui diretora do QNIA e eu estou realmente aqui feliz em participar hoje aqui no CCC. E vamos falar então a respeito a respeito do que é esperado, que eu acho que é muito importante entender algumas coisas e como tudo isso é conectado, e como é o próximo slide, por favor. Então, a primeira coisa é a respeito de conexão e relacionamento. E isso realmente vai focar no poder da conexão, ah, incluindo todas as vozes, assegurando, que isso seja tão impactante quanto outras. Mas agora, entrando profundamente nesse aspecto, e próximo slide, por favor. E conforme nós iremos passar aqui pelos slides, vocês podem ver, qual é o potencial, de todos aqueles que venham a participar, a todos os participantes, e como que nós estamos então conexão e relacionamentos, nós estamos, procurando aqui a questão, de, hã, como será feita a representação, contar histórias, também a questão de confiabilidade e também movimentos sociais e também militância. E o mais importante, de tudo, como nós vamos, assim, conduzir então a juventude, líderes, na juventude. Então o foco aqui, o enfoque, seria então na narrativa e como vamos celebrar então essa narrativa, e como nós vamos, mudar e especialmente por favor, então próximo slide. Então no próximo, está conectado ao que o nosso tema é em evidência, e todos nós sabemos que aqui nas cúpulas, nós coletamos então, provas, evidências. Vamos para o próximo slide. Então, para a questão de, conhecimento, relacionamento, conhecimento é o que realmente, é importante. Então, como nós, esclarecemos, como nós abordamos a questão de conhecimento e qual seria o papel, na aquisição e na validação e na apresentação, quais as inovações que estão sendo apresentadas e mostradas como evidências e como estão sendo efetuadas. E eu acho que para muitos de nós isso é realmente muito interessante, porque você realmente está procurando, em evidências, assim isso dará luz ao que, será abordado. Então nós falamos, também a certas coisas como conhecimento em ação. Próximo slide, por favor. Então, ação e impacto. Então dentro das SBC, nos contextos, de crise e com, ah, campos complexos, nós vamos, utilizar então de interseccionalidade na prática. E isso que nós vemos, construindo, que nós vemos, trabalhando, assim nós vamos trabalhar também na questão de inovações, fortalecimento de sistemas, e nós vamos ver então a nivelamento, de sistemas e como isso pode ser afetado também. E obviamente a próxima geração e o destaque, nessa área vai ser então a saúde planetária e a resposta coletiva. No próximo slide, por favor. Então, algo que é muito importante é a questão de inclusão e equidade. Próximo slide. E e eu acho que isso é realmente muito importante, e nós, devemos, estar bem comprometidos, nessa cúpula em relação à comunicação, o que realmente isso significa, e como, ah, as mídias e como as redes sociais podem manipular, e isso através, de narração, de histórias, diálogos, e também incluindo a equidade. E também, o destaque será tecnologia e ética. Então, há muito mais informações no SBCC, se você quiser precisar de mais informações daqui depois desse webinar,
E assim você pode se inteirar melhor, como você pode se conectar com cada um desses sistemas, com cada uma dessas questões abstratas. Agora, muito obrigada e vou passar então, para o próximo palestrante. Sim, agora eu voltei. Eu vejo assim, obrigada por aqueles que acabaram de. Então, vamos agora entrar no que os revisores querem ver. Próximo slide, por favor. Então, primeiramente, eu quero falar a respeito do formato aqui da sessão para aqueles que estão atendendo, para aqueles que compareceram em outros anos, então nós vamos repassar isso. Então, você pode ver aqui a apresentação oral, e isso realmente não mudou muito, e isso. Agora, nós temos também eh, um apresentações de painéis já pré-formatados, então, eu realmente me anima muito aqui, ah, toda essa ah, toda essa apresentação usando multimídia. E agora haverá então, assim, 10 minutos, né, de histórias, e nós vão ser usadas histórias para então, ah, canalizar então certas ideias que não havia sido abordada em outros anos. E por último, eh, se como que vamos finalizar bem, né, do "ups" ao "ahá", e o que é que nós e o que que se pode aprender em relação a isso. Então essas seriam as sessões, os formatos, né, das sessões. Então nós aceitamos também os idiomas em espanhol, português, francês e inglês. Nós teremos então interpretação. Então, o critério, em geral para revisão, de acordo com esses, subtemas, né, e isso, se alinha também, e o que quer que você qualquer que seja então a sua, ah, a sua experiência, e realmente nós estamos, assim, muito, animados com referência à clareza, e com que seja apresentado, e o nosso enfoque será no resultado de pesquisa e novas ideias, novos insights, novas pesquisas, outras perspectivas. Eu acho que nós vamos ter uma diversidade, de pessoas, de participantes, e especialmente na área de comportamental e de mudança de comportamento. E também há também o potencial de aprendizagem. Nós queremos assegurar que, como isso trará novas oportunidades para as pessoas participarem, e também, como as pessoas podem compartilhar as suas experiências, e realmente nós estamos enfocados com isso, além, ah, do que como nós vamos abordar, como nós vamos, discutir a respeito de todos esses temas. Então, a outra parte, né, que tem como nós vamos medir como está sendo apresentado, ou então um programa, e como você tem demonstrado, ou então não ter mostrado. Então, e no final somente assegurar e decidir quando, um formato abstrato será apresentado e seria apropriado dentro daquele, conteúdo, dentro, do conteúdo de abstração, dentro de multimídia, e como isso não somente, como apresentar alguma coisa, assim, muito interessante, ou então, mas dentro de uma nova perspectiva, como contando uma história. Então, os elementos de um resumo
Eu vou falar um pouco sobre o que estamos esperando de um resumo desses. Não é necessariamente um resumo acadêmico, mas eu vou mencionar alguns pontos fundamentais do que esperamos de um resumo. O que que é um resumo? Essencialmente, é o seu discurso de vendas. É um resumo conciso e mas também poderoso do que é que você está apresentando. E deve conter uma descrição completa e independente do programa que você está apresentando ou da pesquisa, o que a pesquisa tem intenção de fazer. E é basicamente a definição de um resumo, mas vamos para o próximo slide, que vai falar sobre os elementos de um resumo. E E depende do tipo de envio, do tipo de resumo que você quer enviar. Há elementos diferentes para cada resumo. Eu sei que há algumas perguntas na seção de perguntas e respostas com referência a isso. O primeiro elemento é um resumo abstrato do que está sendo apresentado. A próxima parte seria os antecedentes ou o objetivo do projeto. Em alguns casos, talvez isso pode ser uma declaração do problema, o objetivo de aprendizagem, ou o que você pretende alcançar com este resumo, ou quais são os contextos ou desafios. Eu acho que isso é fundamental em todas essas partes. E faz parte desse antecedente para estabelecer o contexto, dizer é isso que estamos tendo dificuldade, isso que procuramos alcançar, e este é o formato. A próxima parte é o que é tradicional para uma apresentação, quais são os métodos, quais são as intervenções, se é algo, se é uma descrição da multimídia. Se for uma multimídia, você precisa fazer uma descrição da multimídia. Será que é para televisão? Será que é para uma série, um programa de rádio ou para rede social? Essa também é a seção, caso você estiver falando sobre desenvolvimento de habilidades, quais são os métodos de abordagem desta atividade? Para transmitir, para ensinar essas habilidades, a descrição da grande ideia e, por fim, qual que foi o fracasso? Qual foi a falha? Faça uma descrição da falha. A próxima parte seria os resultados ou lições aprendidas com esta apresentação. Eu acho que é importante que haja o contexto, a discussão deste contexto, o que isso quer dizer em termos da parte, tá, e tudo bem, e qual que é o contexto? Quais são as implicações para o campo ou recomendações daqui para frente? Este é aquele momento de revelação. Na área de discussão, eu acho que é muito importante, de uma forma sucinta, falar sobre quais são as implicações ou consequências para o campo. Eu seria a continuação dessa discussão. Estes são os elementos de cada resumo, e quando você envia o seu resumo, você vê cada um desses elementos relacionados ao tópico específico que você está discutindo. Próximo slide, por favor. Ok. Não tenho certeza. Bom, basicamente, as considerações. Eu vou passar para a Helena. É você que tem que falar, Helena? Sim. Obrigado, muito obrigado. Olá, como vocês estão? Eu trabalho com a Unicef. Eu estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Vamos olhar e observar algumas considerações gerais. Primeiramente, queremos entender por que o seu trabalho é importante. Se ele demonstra o conhecimento de campo, a metodologia e quais são os resultados esperados. Também queremos saber qual que é o propósito, o objetivo do seu programa, quais são os componentes de sua intervenção ou do estudo, quais são os resultados e como que o seu trabalho se relaciona com o tema da conferência. Próximo slide, por favor.
Então, queremos compartilhar algumas dicas para que o seu resumo seja competitivo. Primeiramente, eu acho que isso é óbvio, você precisa começar cedo, para que você reserve tempo para várias revisões. E leia atentamente a chamada para resumos e para trabalhos. Tente resumir, tente entrar em contato para ter certeza que você está, atendendo às necessidades da chamada de resumos. Próximo slide, por favor. Também precisamos ter certeza de que compreendemos bem os requisitos e, se necessário, podemos enviar perguntas e dúvidas para o endereço eletrônico que está contido aqui nesse slide e será um prazer responder as perguntas. E, por fim, pense em seu público. O que que eles querem saber? Eles são muitas vezes pesquisadores, são pessoas que são peritos no campo, ou talvez não são especialistas, ou ambos. O que que eles querem saber? Isso vai te ajudar a você preparar o conteúdo de seu trabalho, do seu resumo. Próximo slide, por favor. Sigam os seguintes elementos. Primeiro, precisa ser algo com precisão. Em segundo lugar, precisa ser conciso, vá direto ao ponto. E, por fim, tenha clareza, usando uma linguagem simples. E, por fim, seja ousado e convincente. É importante analisar não apenas os sucessos, mas também os fracassos e como que você aprende a partir dos fracassos, para que você possa planejar os próximos passos do seu trabalho. Próximo slide, por favor. Também mencionamos a especificidade. Queremos ser específicos com relação aos resultados e conclusões. E também aproveite o espaço disponível para fornecer mais evidências, mais dados, mais exemplos que vão estar presentes em seu resumo. Próximo slide, por favor. E essa é a última rodada de dicas. Cheque a gramática. Use verbos ativos para minimizar o número a quantidade de abreviações ou siglas. Caso haja siglas, esclareça o que elas querem dizer. E além do formato de história de 10 minutos, evite usar pronomes na primeira pessoa, como eu, ou nós, ou nosso. Como é comum em trabalhos que são feitos, em grupos. E, por fim, revise, revise, revise. A sua obrigação como autor, ao enviar um resumo, revisar o seu trabalho. Sempre peça para um colega revisar o seu trabalho, faça perguntas para garantir o máximo de clareza. O próximo slide, como um resumo. Comece o seu resumo com antecedência. Use os critérios e diretrizes fornecidos, salve seu trabalho à medida que avança e você receberá um e-mail confirmando o envio. Bom, tendo dito isso, muito obrigado e eu vou passar para a Caroline. Muito obrigado, Helena. E olá a todos. Meu nome é Caroline Sugg. Eu trabalho na BBC Media Direction. E como muitos dos meus co-apresentadores, eu faço parte deste comitê e sou uma membro do programa e do subcomitê. Bom, estamos próximos ao fim dos nossos slides. Eu quero realçar o que que vocês podem fazer a seguir, se vocês quiserem estar envolvidos com esta cúpula maravilhosa. Próximo slide, por favor. Bom, para você, o escritor de um resumo, encorajamos você a revisar os temas da conferência. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais tarde, na sessão de perguntas e respostas. Certifique-se de que sua mensagem central de seu resumo se encaixa em um dos temas ou subtemas da cúpula, para que seja relevante aos temas abordados na cúpula. Também recomendamos que você pense cuidadosamente para selecionar o formato de sessão apropriado. Há muitos formatos que você pode levar em consideração, então pense cuidadosamente sobre qual formato seria o melhor para você compartilhar os seus pensamentos. E depois pense em elaborar um resumo que seja forte, incisivo, como a Jodie compartilhou durante a experiência dela, claro. E por fim, é muito importante que você envie seu resumo até o prazo estipulado, que no caso é 3 de outubro.
Então espero que muitos de vocês se sintam inspirados, encorajados a enviar o seu resumo, e é isso que recomendamos que vocês façam depois. Próximo slide, por favor. Uma outra maneira fantástica de você se envolver com essa cúpula é é se voluntariar para ajudar os seus colegas de campo. É se voluntariar para revisar os resumos é uma ótima maneira de aprender sobre o trabalho de outros indivíduos e organizações. Vamos revisar os resumos que serão enviados, no fim de outubro ou começo de novembro de 2025. É um momento de revisão interessante e este é o momento que precisamos te envolver, e vai ser já preparamos um guia de revisão para que vocês possam ter orientações sobre revisão, para que possamos ser consistentes na maneira de avaliar os resumos enviados. Eu acho que isso é uma excelente maneira de se envolver com a cúpula nos bastidores. E se você quiser ter um papel fundamental para definir a cúpula e ajudar, você pode então se voluntariar, no seu perfil online da cúpula. Muitos de vocês já se cadastraram para a cúpula e vocês já viram também uma opção de se voluntariar como revisor, e eu encorajo o maior número de pessoas possível para se voluntariar. Próximo slide, por favor, e obrigado. Sim, então só um lembrete final. É claro que esses detalhes estão no website com relação ao prazo para envio de resumos. Então, eu acho que varia um pouco dependendo de onde você estiver no mundo. Então anote esses prazos e depois volte para o website para obter mais informações. Depois de passarmos pelo processo de revisão, a gente vai deixar os candidatos informados com relação ao no mês de dezembro, para que você tenha tempo de planejar e se preparar e para que você faça planos para vir na sua apresentação. Este é o nosso último slide. O depois será para convidá-los a fazer perguntas para a sessão de perguntas e respostas. Então, muito obrigado. Recebemos muitas perguntas interessantes, então agora é o momento que eu acho, se você tiver alguma coisa que você quiser perguntar, para colocar a sua pergunta na sessão de perguntas e respostas, e vamos começar a responder algumas dessas perguntas agora. E uma pessoa tinha nos perguntado se a gente podia explicar um pouco mais sobre os destaques. O que isso quer dizer? O que quer dizer esses destaques? Será que todos os resumos sobre este tema precisam estar relacionados aos destaques ou não? Talvez você possa nos ajudar com isso. Muito obrigado, Caroline. Muito obrigado, Caroline. Eu acho que pessoalmente nós descobrimos que os temas e os subtemas para a cúpula do ano que vem, alguns ah, vai ser 2026, tá? Não vai ser 2025. Os subtemas para o ano que vem, eles são bem corajosos. Eles têm a ver com o panorama geral, com algo sobre diversidade e inclusão, mas o fato de que também vamos para o Panamá como um local realmente é um grande destaque para o cúpula do ano que vem. Mas tendo dito isso, a ideia por trás deste destaque seria cristalizar os significados diferentes que os subtemas trazem, para que possamos decidir que subtema o seu trabalho se encaixa melhor, para que possamos ajudar a definir melhor e mostrar o seu trabalho, com relação ao seu resumo e com o teor. Então, por exemplo, deixa eu começar a falar sobre conexão e relacionamentos. O destaque para isso é liberar a narrativa. em- Falamos sobre o poder da confiança, da reciprocidade e ação coletiva. E ações, coletivas.
Então, nós vamos falando, né, em termos de cocriação e de unitariedade também na implementação. Então, o destaque para isso seria, então, liberando a narrativa, onde, o que nós seria, assim, desmantelar toda essa hierarquia e nós veremos, colocar também, com a maneira como nós, fazemos tudo isso, como nós elaboramos e redesenhamos, e também trabalhando com diferentes opiniões e também, ah, assim, trazendo de volta, um certo empoderamento, isso na conversação. Então esse é o destaque. Como eu já falei antes, se você for no website, você vai encontrar mais informações e também dos tópicos, de destaque, e também e o que que isso realmente significa. Então, com referência a conhecimento e evidências e interessantemente, isso, tem a questão, de como foi polemizado e quais seriam os desafios, os paradigmas e como nós daríamos o que nós realmente adoramos isso para essa cúpula é, onde nós não estamos falando por falar, nós estamos realmente falando em relação à colonização, não somente de forma abstrata, mas, isso também foi feito um trabalho excelente nessa área. E isso também como você assegura como a participação deve ser inclusiva e quais são as inovações, diferentes geografias. Nós estamos buscando, então, diferentes destaques para realmente formatar da maneira como nós vemos e realmente moldar como nós vemos. E, na verdade, o impacto, of course, claro, isso também nós estamos observando na verdade é a questão do impacto, como nós estamos mobilizando sistemas e além disso, nos destaques, nós estamos observando como é que nós respondemos coletivamente, reprogramando, repensando as inovações e também observando as, diferentes, eh reconstituições, como nós vamos implementar e com usando outros recursos para que todos sejam agregados de uma maneira bem planejada, bem pesquisada. E por último, inclusão e equidade, onde isso enfoca onde é que está a ética em relação a isso. E realmente a comunicação realmente é um direito ou um recurso? Então nós queremos reposicionar a comunicação como um direito e mandar envolvendo toda a questão, do campo, e quais são os próximos passos e como nós vamos construir em relação à equidade, e conhecimento e o que é que nós vamos então, formatar, como nós vamos moldar através de narrativas e contando histórias e obviamente vamos usar inteligência artificial, e isso vai ampliar também inclusões e também o que nós podemos, prever o que foi utilizado de maneira indevida. Então eu vou parar agora e eu encorajo vocês a ir ao nosso website e ler mais a respeito dessas informações. Muito obrigada, Caroline. Eu acho que isso realmente é ótimo e isso nos dá uma ideia e também diferentes sabores a respeito do que irá acontecer. Então, por exemplo, dentro do tema de impacto, quando nós temos aqui a respeito do, todos a questão, planetária, nós iríamos vamos enfocar também na saúde planetária ou será que isso envolveria então a ação? Hã, nós podemos ir para a próxima pergunta. Então, na verdade, como isso os principais tópicos não precisa ser necessariamente abordado como a saúde planetária, mas sim dentro da crise. Nós podemos, falar também a respeito, das inovações, hã, e não e como nós vamos, programar, como nós vamos nivelar também a nível de experiência
e também abordando todas essas preocupações. Muito obrigada. E, Helena, eu posso pedir a você que você possa, ah, responder, assim, para você possa abordar, então, as próximas perguntas. Então, a primeira pergunta que veio, foi a respeito do novo formato, que é de 2026, e como isso será formatado, qual será o novo formato. Então, quais são as solicitações, como será que terá que ser feito, que tipo de formato será aceito. Vídeo, por exemplo, muito obrigada. E, assim, nós estamos, assim, muito animadas em apresentar esses novos formatos, e, assim, no final nós podemos, cumprir qualquer formato de conteúdo que possa ser compartilhado. Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser uma série televisiva. Então tudo depende mesmo do que você decidir. Nós não temos, restrições, limitações. É aquilo que então isso é algo novo e um formato, assim, bem excitante. Então, e se as pessoas, então, se inscreverem para mudar, tem algum tipo de apresentação que nós possamos esperar, nessa sessão? Ou algum talvez eu possa perguntar, assim, a todos os colegas em relação a esse critério, eu acho que não tem restrições, limitações em relação a isso, mas eu posso confirmar, com o pessoal. Sim, Júlio, você quer falar em relação a isso, desde que você é parte, do programa, da subcomitê de programa? Sim, claro, a resposta é não, não tem nenhum tipo específico de formato. Se o formato, envolver, multimídia e se isso é parte aqui, da narrativa, do script, e se for uma oportunidade, por exemplo, de contar uma história, o formato principal vai ser aquele que você queira que você realmente vai ter que fazer um debate interno, e então você tem que ser agir de forma proativa. Eu acho que alguns slides, realmente vai abordar, eh, que a ideia é provocar novos assuntos, é instigar novas conversações, e é isso que eu estou entendendo em relação ao script que está sendo solicitado. E isso realmente ajuda muito, muito obrigada. E Helena, enquanto você está aqui com a sua câmera ainda por aí, então nós mencionamos a importância, ah, de ouvir os jovens. E também, especialmente dentro dessa faixa etária de 18 a 35, então, a correção, 18 a 40. Então a resposta, é não, não há, assim, o limite de idade, nós só colocamos, assim, como uma forma de encorajamento, então nós estamos falando, estamos tentando trazê-los, nós estamos, assim, tentando, trazê-los para que os encorajem a participar, para que eles falem, para que nós possamos ouvir as suas vozes. Então, muito obrigada, Carolina. Bom, isso também é um alívio para mim, tá. Então, só mais uma última pergunta enquanto você está aqui. Então, se alguém perguntar, se você, der entrada num determinado, hã, tema, abstrato, tem que ser se for de um formato diferente, essa pessoa, como é que ou então se nós viemos, ah, submeter um tipo de tema que já foi abordado antes. Nossa, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria também oferecer aqui uma resposta, a resposta do Jumpin, em referência a critério, seria o formato, a adequação do formato que, foi fornecido. Então, claro, se você está, por exemplo, ah, na sua apresentação, você, quer apresentar, por exemplo, seja uma palestra, um workshop, então, ou então, dependendo,
tem que ver o que é que ficaria adequado para esse conteúdo, para esse formato. Então, você teria que, então, submeter diferentes formatos para diferentes temas devido aos alto números, de apresentações em relação à abstração. Então, nós só temos que ver se vai ser o correto, o apropriado para cada um. Tem mais alguém que queira comentar em relação a isso? Se não for algo que nós possamos, fornecer, e nós podemos, também depois, fornecer então aqui dentro de perguntas e respostas, mais informações aqui mesmo, caso isso não tenha ficado bem claro. Então o importante é que a abstração é realmente, ah, desenvolvido de acordo com o que você está se inscrevendo, de acordo com o que você vai apresentar. Então eu acho que realmente aqui ah, essa instrução vem a auxiliar muito, vem a facilitar muito, a entender. Então deixe-me ver aqui algumas. Então são só realmente perguntas, bem práticas e isso já foi explicado quanto à digitalização privada e as campanhas, são também qualificariam para essa cúpula? 100%, claro. Voltamos ao que a ideia de que nós queremos criar algo inclusivo. Então, aqui uma resposta bem rápida. Vai ser para a mesma organização? Sim, sim. Isso vai aumentar, então, as suas possibilidades, de apresentadores, na cúpula. E agora uma para você. Se uma pessoa está pedindo para explicar um pouquinho mais, como é que nós estamos então na última cúpula, o que foi, mais popular, eu não sei se você poderia falar um pouquinho a respeito disso. Então, o que eu iria dizer, e é por isso que infelizmente, nós não podemos abordar, eu sei que era muito popular, mas infelizmente nós não podemos. Então, isso foi, se, hã se, por exemplo, como, se a ideia era, escrever um trabalho ou então desenvolver uma sessão de aprendizagem, ou então se os participantes saem dessa sessão sentindo que dentro daquele formato eles puderam, ter essa experiência, ou então eles puderam aprender algo novo. Por favor, seria é esse o objetivo. Então, eu realmente sou, hã, muito fã, dessa construção em escala e fazer isso dentro de um workshop. E conforme você falou, e também eu acho que você acertou em cheio em relação a ter que ser bem claro, mas esses workshops podem cobrir todos esses aspectos do ACC, e nós pedimos às pessoas também para que sejam bem claros como será a sessão, assim nós podemos também, acessar e podemos, liderar, também. E será que poderia, ser quebrar isso para os colegas, né. Então, essa abstração eu quero esclarecer em relação a isso, que pode ser, hã, que que se demora, né, que leva 2 horas, né, do tempo de duração, então que as pessoas a tenham em mente naquele então isso é muito importante, ter em mente o quanto tempo isso deve levar, o tempo de duração.
Havia uma pergunta com relação a se vamos checar os resumos enviados, se estão utilizando inteligência artificial. Sim, vamos verificar se os resumos enviados estão utilizando inteligência artificial. Não, não vamos fazer isso. Não vamos usar inteligência artificial. Nós encorajamos vocês não utilizarem a inteligência artificial muito, não vamos penalizar nenhum autor por, gramática incorreta. O que a gente realmente se importa é a essência do resumo. Então não se sintam, ah, então não se sintam realmente, pressionados para utilizar a inteligência artificial, para estar perfeito com gramática, não vamos checar essas coisas. Outra pergunta rápida é com relação aos resumos, relacionada a acesso a aborto seguro. Sim, será permitido. A resposta é sim. Este tema será permitido. Outra pergunta com relação a que se uma pessoa pode participar da cúpula se eles não têm um resumo enviado ou selecionado. E a resposta é absolutamente sim. Qualquer pessoa pode se inscrever para participar da cúpula como participante ou como ouvinte, mesmo que você não tenha um resumo selecionado. Outra pergunta rápida para mim é uma pergunta que continua aparecendo no chat sobre compartilhar o eles estão pedindo para que a gente compartilhe o slide, para que as pessoas possam compartilhar isso depois. Sim, nós vamos compartilhar e também dar um link, enviar um link para a gravação em vídeo desta sessão. Deixa eu ver umas perguntas mais técnicas agora. Talvez eu possa fazer essa pergunta para outra pessoa. Uma pessoa perguntou: é importante que um projeto tenha sido implementado e concluído para que você tenha os resultados de impacto prontos para serem incluídos no envio de um resumo? Obrigado, Caroline. A resposta é não, mas você precisa apresentar evidências de quanto de trabalho que você fez e como que isso impacta com os subtemas que você está conectado. Claro que será ótimo se você já tiver evidência de implementação, mas caso não esteja neste ponto ainda e você tiver uma boa história para contar, por favor, compartilhe. E já que eu tenho a palavra neste momento, e a Caroline estava falando sobre essas habilidades, eu frequentei uma das últimas cúpulas e uma coisa que eu adorei, fora o nível de engajamento e interação, nós entramos em contato depois, continuamos a conversa. E falamos sobre essas interações, e nós vamos manter este engajamento mesmo depois da cúpula, para falar com vocês sobre o resumo de vocês. Fantástico. E e vamos fazer algumas perguntas rápidas de termos práticos. Primeiramente, a cúpula limita a idade dos participantes que podem, se juntar ou se inscrever? É a primeira pergunta. Você está aí? Para mim? Tudo bem. Sim, 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 desculpa, sim, para você, desculpa, por favor. Eu acho que por segurança, estamos estamos pensando em que idade que é segura para estarmos no Panamá, especialmente se você não morar lá. A Constituição local disse para enviar o seu resumo, você não tem um limite de idade em particular, mas qualquer pessoa que possa praticar o tema. Se houver alguma informação contrária ao que eu estiver, dizendo, vai haver comentários aqui no chat. Alguém está perguntando e pedindo: "Você pode dizer algo sobre taxas de participação? Se as pessoas que foram selecionadas como apresentadores, se elas também têm que pagar uma taxa para participar da cúpula?" Sim, sim, sempre há uma taxa de inscrição na cúpula. Essas taxas serão comunicadas, caso não tenham sido ainda. A Deborah talvez tenha mais informações quanto a isso. Você pode repetir a pergunta, por favor? Obrigado, Débora. Ela está falando
Se temos informações sobre o nível de participação, as taxas de participação e se os apresentadores precisam pagar uma taxa para participar da cúpula e os outros participantes demais também. No momento, o plano é para que os apresentadores também paguem a taxa de inscrição, como foi feito nos anos anteriores. Obrigada. E uma pergunta relacionada, Débora, talvez você possa ajudar. Haverá alguma opção de patrocínio ou de ajuda com despesas de viagem? Sim, eu imagino que a opção de patrocínio, essa pergunta tem a ver com bolsas ou deduções ou descontos no custo da inscrição. No momento, estamos indo atrás de patrocínios para arrecadar fundos para a cúpula. Espero termos fundos para oferecer bolsas e descontos e outras deduções para aqueles que precisam do suporte adicional. Obrigado, muito obrigado. Isso realmente é bastante útil. Estamos falando bastante de questões técnicas, questões práticas e de logística. Eu espero que não tenha problema quanto a isso. Eu vou escolher outras perguntas práticas. A primeira é: com relação ao formulário de envio de resumo, está pedindo por organizador da sessão e que informação é necessária e é exigida. E se isso se aplica a todos os tipos de apresentações. Nós exigimos que cada resumo enviado tenha uma pessoa que esteja sendo responsabilizado para enviar e apresentar essa apresentação. Então, o organizador seria o seu nome, a sua filiação, sua organização, caso você tenha uma organização. Então, essa é a informação principal que é exigida na, com relação aos tipos de envio. Deixa eu ver. Ok. Jordi, algumas perguntas para você, caso não se importe. A primeira tem a ver com essa chamada para envio de resumos. Queremos o maior número de pessoas para se voluntariar para ajudar. Uma pessoa perguntou: será que a gente pode se pode se candidatar para voluntariar se voluntaria para revisar os resumos, se a gente estiver apresentando também, estamos preocupados com conflito de interesses. Sim, você pode se voluntariar para revisar os resumos. É claro que você não pode revisar o seu próprio resumo, mas você pode se voluntariar também. Muito obrigado. Uma outra pergunta relacionada, você poderia descrever o processo de engajamento de voluntário? Como que eu posso me voluntariar para ser um revisor? Você sabe uma resposta para essa pergunta? Bom, até onde eu sei, é uma ótima pergunta. Se você for online para se inscrever, eu vi algumas perguntas, como que eu envio o resumo? Você tem que criar um perfil para si próprio online, quando você vai online, no site. Na página de envio de resumo, há um momento em que você pode levantar a mão ou pode se voluntariar para ser um revisor também. Então, quando você estiver enviando um resumo, você pode se voluntariar ao mesmo tempo, correto? É isso que eu acho que também eu entendo que seja assim. Isso está um pouco relacionado a uma pergunta anterior. Uma pessoa perguntou se temos um período preferido para a descrição do resumo. Por exemplo, o resumo precisa descrever um trabalho bem recente, ou podemos falar sobre um trabalho, uma pesquisa que ocorreu há anos atrás. Eu acho que a resposta é depende, mas eu acho que não tem importância. Provavelmente você não vai enviar um trabalho que tenha a ver com uma pesquisa, um trabalho de 10 anos atrás, mas se for algo que tenha a ver e que vale a pena compartilhar com o mundo, um trabalho que continua a ter um impacto e ressoar e, e, e ter um impacto e uma reverberação no momento atual, eu acho que vale a pena, sim. Eu não colocaria uma linha do tempo, ou uma restrição de tempo específica, mas se for algo que ainda não foi concluído, você pode também submeter o seu envio. Obrigado, isso realmente ajuda.
há tantas perguntas aqui, eu estou tentando ver quais dessas perguntas são uma prioridade nos últimos 5 minutos que temos juntos. Helen, talvez eu possa lhe fazer essa pergunta. A pergunta é sobre projetos financiados pelos Estados Unidos, aliás, pela USAID. Será que é possível alguém enviar um resumo que descreve este tipo de projeto? Obrigado pela essa pergunta. Isso é algo que estamos pensando muito a respeito. Acho que a maneira mais adequada daqui para frente é solicitar permissão da sua própria organização para enviar para o secretariado ou para o comitê, para que eles possam decidir se este projeto que é financiado pela USAID pode ser apresentado ou não. Por exemplo, se você está trabalhando por uma uma empresa, uma agência internacional que estava sendo financiada pela USAID, ou se você é uma organização internacional, eles precisam concordar com a sua apresentação do seu resumo. Eu acho que espero que isso responda a pergunta. Ótimo, ótimo. Uma segunda pergunta para você, eu acho que alguém está perguntando, podemos, enviar um resumo como indivíduo ou precisamos enviar como uma equipe ou como um grupo? Você pode absolutamente enviar como uma equipe. Eu acho que é bom. Muitos dos projetos que se encaixam, né, nos critérios não são resultados de uma pessoa apenas, então não tem problema enviar como um grupo ou como uma equipe. Obrigada. Eu vou te dar a última pergunta também, já que a gente tem você aqui conosco. Acho que a gente precisa encerrar a nossa sessão. A última pergunta é: que tipo de apoio vamos dar às pessoas que tiveram um resumo aceito para processos de visto? Vamos poder apoiá-los com uma carta de apoio para a obtenção de um visto? Eu não sei se você sabe responder. Eu acho que a resposta é sim, mas eu quero perguntar para a Débora. Talvez ela tenha mais condições, melhores condições de responder essa pergunta. Sim, sim, eu percebo que eu nem mesmo me apresentei. Meu nome é Débora Freitas Lopes. Eu sou a diretora executiva do CCP e também uma das treinadoras aqui. E para responder essa pergunta, sim, nós vamos ter um mecanismo para oferecer cartas que facilitem a obtenção de um visto para vir à conferência. Eu tenho de dizer que é muito tentador ver todas essas perguntas e querer responder todas essas perguntas, mas eu acho que temos que encerrar hoje. Obrigado a todos por participarem. É tão maravilhoso ver o número de pessoas que participaram e ver o engajamento aqui no chat. Eu acho que isso faz com que a gente fique muito empolgado com relação à cúpula. Deborah, Jerry, Babadão, se vocês quiserem dizer alguma palavra de encerramento antes de irmos embora hoje. Ok, talvez eu possa começar. Estamos ansiosos e realmente estamos querendo ver envios encorajadores, inspiradores, para que vocês contem as suas histórias e contem sobre os seus projetos, com as evidências e os dados que vocês têm em mãos. Então, estamos ansiosos por vê-los. Obrigado. Eu acho que a Fonke disse muito bem. Em nome da cúpula, estamos empolgados. A participação foi bastante alta hoje e este é um reflexo maravilhoso da participação que teremos no ano que vem. Estamos ansiosos para vê-los todos vocês no Panamá.